Olha aí, pessoal, que maravilha. Já não basta o governo Lula fazendo das suas traquinagens, aprontando das suas como nós bem sabemos que acontece, agora o próprio Guilherme Boulos, lembra dele, o candidato derrotado à eleição lá em São Paulo, daquele partido nanico que não conseguiu eleger nenhum prefeito no Brasil todo? Pois é, esse pessoal decidiu fazer barulho depois das eleições, dar uma alvoroçada na situação, e agora o Guilherme Boulos, para ajudar a quebrar ainda mais o Brasil, ferrar ainda mais com este país, falou que vai entrar, na verdade, entrou com uma ação na Justiça Comum, naturalmente, contra o presidente do Banco Central, o senhor Campos Neto, porque ele não estaria fazendo o seu trabalho de controlar a alta do dólar. Ele teria esses mecanismos e não os estaria utilizando, né? Olha que coisa impressionante, como se a culpa fosse do Campos Neto. Como se o problema da cotação do dólar no Brasil hoje não fosse exclusividade da péssima gestão econômica do governo Lula, do qual o senhor Guilherme Boulos aí é um dos grandes apoiadores, sem dúvidas. Mas quem dera essa história ficasse apenas no burburinho da extrema esquerda brasileira. Não, tem vários deputados aí, inclusive deputados que se dizem de direita, que estão entrando nesse discurso de que o Banco Central tem que agir para controlar a alta do dólar. E eu fico me perguntando, aonde esse pessoal está com a cabeça? O que eles têm bebido? Que tipo de droga esse pessoal tem utilizado para ter uma opinião lixo desse tipo? E é claro que eu volto a questionar diante disso. Será que nós temos direita no Brasil mesmo? Será que nós temos oposição no Brasil? Porque isso é uma oportunidade de ouro para massacrar o governo Lula, mas não tá cheio de deputado direitista aí que tá pedindo por mais intervenção do Estado na economia e colocando a culpa em quem não tem culpa, né? Inclusive aqui o líder da oposição do governo, né? O senhor aqui, Felipe Barros, colocando aí, eu não sei se ele é líder da oposição, mas enfim, né? É um direitista aí, o cara do The Investor que falou isso, dizendo aqui que agora está oficialmente questionando o Banco Central, o CAD, né? E tem mais gente também, eu vi a postagem dele em loco. Meu amigo, estamos num mato sem cachorro com esse tipo de gente, esse tipo de apoio de direita aqui. Vamos conversar sobre esse tema e falar sobre como isso piora ainda mais a percepção do mercado a respeito da economia brasileira. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso. O Guilherme Boulos entrou com uma ação na quinta-feira, dia 28, hoje que essa notícia repercutiu, dia 30, dia que eu estou gravando este vídeo, lá na 2ª Vara Federal Civil Judiciária do Distrito Federal, para questionar a condução da política monetária brasileira pelo Banco Central, na pessoa aqui, né, do Roberto Campos Neto. Então, na ação aqui, né, na peça jurídica do Guilherme Boulos, é afirmado que as decisões do Campos Neto, sejam elas individuais ou colegiadas, nunca foram verdadeiramente imparciais. Sempre objetivaram atingir alvos não permitidos em lei, o que torna todas as suas decisões inválidas por desvio de finalidade. E aí fala da questão da legalidade e credibilidade das políticas monetárias adotadas pelo Banco Central, e falou aqui que o Campos Neto seja proibido de praticar aqui os atos previstos no artigo 12 do Regimento Interno do Banco Central, de instaurar ou realizar qualquer ato em processos administrativos relacionados a agentes do mercado até o fim do seu mandato, e etc., né? E seria um caso de sabotagem do Campos Neto para com o Brasil. É aquela falácia de sempre que nós conhecemos bem, a Gleisi Hoffmann é mestre nisso, tudo que dá errado no Brasil, a culpa é do Campos Neto. Aí quando tem um dado um pouco mais interessante, agora não tem mais, né? Mas lá atrás tinha alguns dados de inflação um pouco mais interessantes, a Gleisi Hoffmann esquecia-se de forma assim bastante conveniente de dar o crédito a quem merece, que é o Banco Central, junto com o Campos Neto, que tentaram aí até onde deu segurar a inflação. Agora realmente a coisa descontrolou por completo, mas eles realmente tentaram e isso não se pode questionar. Mas, conforme eu falei antes, a coisa ficasse restrita ao
Guilherme Boulos. Porque, olha só, tem vários deputados querendo que o Banco Central torre essas reservas para que haja aí, de fato, aquele controle cambial que não dá para garantir que vai acontecer, porque o problema é estrutural. A raiz do problema hoje que leva ao aumento do câmbio vai continuar aí. O pessoal da esquerda tenta encampar um discurso de que é uma repercussão exagerada do mercado, uma questão especulativa apenas. Não, é uma análise de fundamentos. Essa alta do dólar, para falar a verdade, é a minha concepção a esse respeito. Ela estava represada. Já era para o dólar ter chegado nesse patamar antes. Só que nesse vai e no vai do discurso do pacote fiscal, do anúncio desse pacote, vamos falar, não vamos falar, e aquela coisa toda, acabou que o mercado meio que esperou para ver o que iria acontecer, dando ali algum grau de tolerância para essa enrolação do governo Lula. Tolerância, sim, com o dólar a 5,80, 5,75, 5,85 nesse patamar. Aí, quando a realidade ficou clara, dólar bateu primeiro 5,91, depois R$ 6,00 e sabe-se lá onde ele vai começar na segunda-feira, né? Já falei que eu acho que tem margem para correção, mas no longo prazo, analisando o Brasil num cenário macro, olhando aí um futuro de 5 anos, 10 anos, não sei, o dólar a R$ 6,00 tá barato ainda. Essa é a minha percepção. Não é recomendação de investimento, mas é sim a minha percepção. Então, vários deputados estão aqui fazendo, né, aquela coisa de pressionar o Banco Central, pedindo aí que o Banco Central queime as reservas internacionais do Brasil para tentar corrigir um erro do próprio Poder Executivo, e em vão, isso aqui não vai funcionar naturalmente. Aí eu volto aqui para o camarada, né, do Felipe Barros aqui no Twitter, né, colocando aqui que é preciso cobrar, né, que olha só, os fundos estrangeiros aqui estão comprando ativos no Brasil a preço de banana, preço de Black Friday, e aí tem que cobrar o CAD, o Ministério da Fazenda aqui, né, não para controlar os gastos, não, né, estudar a viabilidade de criar medidas temporárias de controle de capitais. Olha o que o cara de direita tá pedindo aqui no Brasil. O primeiro comentário aqui diz o seguinte: achei que estava lendo um post da Gleisi Hoffmann. Real, parece o pessoal da esquerda. É difícil você separar, você diferenciar no Brasil em matéria econômica esquerda e direita. É uma coisa impressionante. Os que defendem liberdade econômica, defendem a liberdade, o fim de restrições, o fim de controles, regulamentações, essas coisas todas que a gente vê por aí. Os parlamentares que defendem isso, você conta nos dedos das mãos. E aí não, tem um parlamento de direita, até a página 2. Enquanto tem algum tema aí que é interessante para eles, aqueles temas que dão repercussão, porte de armas, né, ideologia de gênero, beleza, são temas aí, temas importantes, e o povo brasileiro tem uma opinião que merece ser representada nesse sentido, mas e as questões econômicas, como é que ficam? Aí a gente vê o grau de esquerdismo que nós temos na política brasileira. São socialistas de direita. É simples assim. E aí, eu já tinha falado disso lá atrás, né, na discussão com o negócio da redução da jornada de trabalho, né, no fim da jornada 6x1, tá apagadinho esse tema. O pessoal parou de falar disso, engraçado, né? Mas eu falei naquela época que já tinha gente do PL apoiando isso. Gente do PL que subscreveu esse projeto para acabar com a jornada 6x1. Olha que insanidade, como que alguém, um político que se diz de direita, faz um negócio desses. Apoia um projeto de lei que é completamente intervencionista. É algo que uma União Soviética faria, algo que Cuba faria. E esses caras querem fazer aqui no Brasil e se dizem de direita. Somos representantes de direita, estamos aí querendo o melhor para o país, representando o povo brasileiro que é conservador e... Caramba, olha a insanidade, realmente esse pessoal, em matéria econômica. Vou dar aqui até o privilégio aí de talvez eu ter a informação apenas de um sentido, o privilégio da dúvida nesse caso, né? Pelo menos em matéria econômica, parlamentar de direita de verdade no Brasil é uma raridade. A escassez de direitistas no parlamento é uma coisa impressionante e isso torna a situação toda ainda pior. Quando você tem um parlamentar que entra no Banco Central
pedindo para que, aliás, entra na justiça pedindo para que o Banco Central seja responsabilizado por um erro do presidente da República, o mercado interpreta isso como o Brasil sendo aquela eterna casa da mãe Joana que nós conhecemos. E quando deputados, especialmente ditos de direita, ao invés de crucificar o governo Lula, trucidar o governo Lula pelos números que estão sendo colocados, aproveitar essa oportunidade de ouro para destruir este governo, não, eles ficam aí passando para outros tipos de abordagem, sei lá o que eles têm na cabeça, nada disso obviamente vai resolver o problema, pelo contrário, estamos falando de algo que tem um potencial sério de aprofundar as fragilidades da economia do Brasil, e é assim que o mercado percebe a coisa. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.